Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: municípios em situação de calamidade vão receber recursos com mais rapidez. CPI da máfia dos guinchos discute linha verde e multas de rotativos. Comissão de Infraestrutura questiona valores e ampliação da rede de energia no estado. Na primeira sessão ordinária da semana, a repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos e conta como foi a votação dos projetos de lei encaminhados ao plenário. Nicole? Olá, Luciana. Nesta segunda-feira, os deputados aprovaram em sessão extraordinária projeto do Poder Executivo que deve prestar um auxílio mais rápido aos municípios em situação de calamidade pública ou em desastre ambiental. A matéria atualiza a lei do Sistema Único de Assistência Social no Espírito Santo e permite o repasse direto do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, comentou a proposta. A assistência social tem uma conta que é de benefícios eventuais, que regularmente é repassado recurso para os municípios para atender a população com benefícios eventuais, como auxílio funeral, auxílio natalidade, enfim, uma série de auxílios de benefícios eventuais. Na eventualidade, até as cestas básicas entram no auxílio, no benefício eventual. Agora nós estamos dentro do benefício eventual, incluindo uma outra conta que é de calamidade ou desastre natural. Então, no momento em que acontecer uma calamidade ou desastre natural, o município ficará autorizado a abrir uma conta, depois de cumprida todas as especificidades, decretação de calamidade pública, enfim, mas uma conta em que a Secretaria, via o Fundo de Assistência Social, poderá repassar para o Fundo Municipal, sem burocracia, o recurso para socorrer o município. Neste momento em que passa Rio Novo do Sul e Conha, é extremamente apropriado que nós façamos isso o mais rápido possível. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, iniciou a semana fazendo um pronunciamento aos colegas. Ele falou sobre a disputa eleitoral de outubro. Disse que a Assembleia não pode ser palanque eleitoral. Pediu equilíbrio e moderação aos colegas. Também falou que os debates devem ser pautados em ideias. É nossa obrigação não permitir, por exemplo, que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo se transforme em palanque eleitoral, em praça de guerra de disputas pessoais, da fulanização pejorativa, da calúnia, da crítica pela crítica. Mesmo durante as campanhas eleitorais, nós continuaremos a ser um poder constituído pela sociedade, tangidos pelo balizamento do Estado de Direito, portanto sujeito aos limites das leis e da Constituição, assim como orientado pela moralidade, pela ética, pela justiça e pelo senso comum. Não deixaremos que se apequene o poder legislativo, no âmbito do qual somos apenas agentes transitórios de um poder que é permanente e só pertence à população que juramos servir. Nessa segunda, os deputados também aprovaram 2 pedidos de urgência a projetos da deputada Janete de Sá. Um deles proíbe o acúmulo de função no sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal. Com isso, os motoristas não poderão exercer a função de cobrador. Já a outra proposta determina que seja feita a adaptação na exibição de filmes para pessoas com deficiência auditiva. Com isso, deve ser colocada a legenda em português não só nos filmes estrangeiros, mas também nos nacionais. Voltamos ao estúdio. A CPI da máfia dos guinchos recebeu o secretário de Transportes para falar sobre a linha verde e as multas dos estacionamentos rotativos. O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória prestou esclarecimento à CPI da máfia dos guinchos sobre ações da pasta. O primeiro tema questionado pelos deputados foi a implementação da linha verde, programa de faixas exclusivas para ônibus, táxis e vans. Inicialmente, a medida está em vigor apenas na Avenida Dante Michelini, mas deve ser expandida para outras vias da capital. A linha verde está em processo de adaptação e ainda não há aplicação de multas, apenas advertências educativas aos motoristas.
A Linha Verde é o nosso programa de faixas exclusivas que a Prefeitura tem adotado, como outras grandes cidades do Brasil e do mundo já adotaram há algum tempo. E esse programa tem como objetivo a priorização do transporte coletivo. Então esse é o nosso objetivo ali e com o tempo queremos fazer a expansão desse corredor para que nós possamos ter um ganho de tempo de viagem para aquelas pessoas que usam o transporte coletivo, que é o transporte que leva mais pessoas na Grande Vitória, no Brasil e no mundo como um todo. De acordo com o secretário, a Prefeitura de Vitória vai criar medidas para melhorar o sistema de transporte público municipal. Estamos dialogando com o governo do estado no projeto da integração junto ao sistema Transcol, que visa a otimização das linhas, melhorias de horários, melhoria de itinerários e, além disso, também criamos uma linha específica para atender a linha verde, que é uma linha circular, que vai da Praça do Papa até Jardim Camburi e depois retorna para a Praça do Papa, para que as pessoas que trabalham na Enseada do Suá tenham a opção, veja bem, ninguém é obrigado, mas tem a opção de substituir o seu transporte individual, o veículo, pelo transporte coletivo. A relatora da CPI avaliou o programa Linha Verde. Muitas denúncias, inclusive abaixo-assinado, com relação à linha verde, por que só ali na Dante Michelini? A Prefeitura apresentou aqui um trabalho que ela está fazendo, que vai ter inicialmente de 30, 60, 90 dias, não apenas ali, mas todos os locais que ela adotar, um trabalho educativo, experimental. E nossa preocupação é que, associado a isso, tem que ter políticas públicas no sentido de melhorar o transporte coletivo, porque senão não vai valer de nada. Para nós, o nosso entendimento é que hoje a população tem razão em estar questionando por que não vê essas mudanças. O sistema de estacionamento rotativo de Vitória foi outro tema abordado na reunião. Em janeiro e fevereiro deste ano, 1.463 motoristas foram multados por estacionarem em vagas do rotativo sem efetuarem o pagamento. Os deputados questionaram se houve excesso por parte da Guarda Municipal na aplicação de multas. A reportagem que fala que o rotativo lidera o ranking de multas, na verdade ela se refere exclusivamente aos meses de janeiro e fevereiro. Ao longo do ano de 2017, o rotativo não lidera o ranking, então nós vamos enviar essas informações para a CPI, para que a deputada Janete possa conhecê-las e, obviamente, a Guarda tem a obrigação de fiscalizar o rotativo, assim como fiscaliza todo o trânsito da cidade e outras infrações também. A CPI solicitou dados a respeito das multas por infrações de trânsito aplicadas em Vitória. Nós pedimos ao secretário que nos apresentasse o volume de multas e os valores captados, tanto de trânsito, como no caso de celular, de avanço de sinal e tantas outras, trafegar pela via incorreta, como também a do estacionamento rotativo, para a gente fazer essa análise do porquê se privilegiar as multas no estacionamento rotativo. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e já volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta e traz o trabalho das comissões. O Colegiado de Infraestrutura recebeu diretores da EDP, operadora de energia que atua no estado, e questionou a ampliação da rede no interior e também os valores cobrados nas contas de luz. Energia foi o tema de debate na Comissão de Infraestrutura. O colegiado recebeu diretores da EDP, operadora de energia que atua em 70 dos 78 municípios capixabas. Os dados apontam no estado mais de 1,5 milhão de clientes e 62 mil quilômetros de rede, que deve ser ampliada em 2018. Temos várias obras espalhadas pelo estado, começando por Ecoporanga, Santa Maria de Atibá, Castelo, toda a região de Linhares, região aqui de Viana, Cariacica e depois as duas interligações aos pontos de conexão da rede básica, os famosos linhões, que vão garantir 2 pontos adicionais de suprimento a todo o estado e que nos vão dar grandes blocos de energia suficientes para alimentar as indústrias e as casas do nosso estado. Os deputados fizeram questionamentos sobre os serviços prestados. Em destaque, a cobrança de melhorias e ampliação da rede no interior do estado. Do lado da energia rural,
é um trabalho que temos que fazer, não podemos fazer sozinhos, tem que ser juntamente com a Secretaria de Agricultura e com a Federação dos Agricultores para conseguirmos criar um programa que seja bom para todos, em que consigamos de facto levar mais energia, maior qualidade aos produtores rurais, que é uma necessidade que eles têm, não é? E também depois acaba por ter impacto em aumento de renda e aumento da produtividade das plantações deles. Então aí vamos trabalhar claramente nos próximos meses para termos um programa mais forte e robusto. O deputado Enivaldo dos Anjos cobrou da empresa maior devolução na área social. No ano passado, nos nossos 11 projetos sociais, foram beneficiadas mais de 10 mil pessoas, né, num investimento de 1,5 milhão, né, em diversas iniciativas, que vão desde banco comunitário, treinamento de empreendedorismo em alguns bairros desfavorecidos, ao EDP nas escolas, que tem um programa ao longo do ano de eficiência energética e de incentivo, não é, à melhor utilização de energia nas escolas, e portanto que abraçam e que tocam mais de 10 mil pessoas no caso do ano passado, não é? Pesada no bolso dos consumidores, a conta de energia também foi questionada. De acordo com dados da EDP, de uma conta de R$ 100, apenas R$ 18,30 ficam com a empresa. O restante é o custo dos serviços e a carga tributária, que representa mais de 30% do valor. Ao final da agenda, o presidente do colegiado fez um balanço do debate e anunciou uma visita técnica à empresa. Para conhecer em loco, lá no setor de engenharia, os investimentos, como é que é feito todo o processo deles, conhecer, ou seja, fazer de fato essa interação, porque nós temos um papel constitucional, que é de fiscalizar, principalmente, e debater e fomentar esses debates aqui numa empresa que é concessionária de distribuição de energia. Sessão solene homenageia o trabalho dos metodistas no Estado. O Dia do Metodismo Capixaba, celebrado em 10 de março, foi comemorado durante sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa. Houve a entrega da comenda João Ferreira de Almeida a evangélicos que se destacam no trabalho realizado pelos metodistas no Estado. João Ferreira foi missionário que no século XVII traduziu trechos da Bíblia para a língua portuguesa. E a importância da tradução da Bíblia é que as pessoas passaram a ler a palavra de Deus na sua língua natal. Isso é muito importante para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem a palavra de Deus na língua materna, né? O metodismo está completando esse ano 113 anos de existência aqui no solo espírito-santense. Na verdade, no Brasil já são 150 anos. E a Igreja Metodista ela é muito focada na Bíblia, no trabalho social, que tem desenvolvido aqui no Estado já há esses 113 anos. O proponente da solene, deputado Ismael Almeida, destacou a importância dos metodistas no Espírito Santo. As igrejas metodistas têm vários projetos sociais, projetos na área de educação, né? A Igreja Metodista tem trabalhos de restauração de vida, projeto de recuperação de drogados, viciados. Então é um trabalho excelente que ela faz aqui no nosso estado, né? Principalmente o trabalho de estar levando pessoa ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento de Cristo Jesus. Metodistas da Grande Vitória e do interior do estado prestigiaram o evento. Durante a solene, houve a apresentação da equipe de louvor da Igreja Metodista Central de Vitória. Fez separação das águas e a terra seca. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações você confere no site da casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.
Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: municípios em situação de calamidade vão receber recursos com mais rapidez. CPI da máfia dos guinchos discute linha verde e multas de rotativos. Comissão de Infraestrutura questiona valores e ampliação da rede de energia no estado. Na primeira sessão ordinária da semana, a repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos e conta como foi a votação dos projetos de lei encaminhados ao plenário. Nicole? Olá, Luciana. Nesta segunda-feira, os deputados aprovaram em sessão extraordinária projeto do Poder Executivo que deve prestar um auxílio mais rápido aos municípios em situação de calamidade pública ou em desastre ambiental. A matéria atualiza a lei do Sistema Único de Assistência Social no Espírito Santo e permite o repasse direto do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, comentou a proposta. A assistência social tem uma conta que é de benefícios eventuais, que regularmente é repassado recurso para os municípios para atender a população com benefícios eventuais, como auxílio funeral, auxílio natalidade, enfim, uma série de auxílios de benefícios eventuais. Na eventualidade, até as cestas básicas entram no auxílio, no benefício eventual. Agora nós estamos dentro do benefício eventual, incluindo uma outra conta que é de calamidade ou desastre natural. Então, no momento em que acontecer uma calamidade ou desastre natural, o município ficará autorizado a abrir uma conta, depois de cumprida todas as especificidades, decretação de calamidade pública, enfim, mais uma conta em que a Secretaria, via o Fundo de Assistência Social, poderá repassar para o Fundo Municipal, sem burocracia, o recurso para socorrer o município. Neste momento em que passa Rio Novo do Sul e Conha, é extremamente apropriado que nós façamos isso o mais rápido possível. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, iniciou a semana fazendo um pronunciamento aos colegas. Ele falou sobre a disputa eleitoral de outubro. Disse que a Assembleia não pode ser palanque eleitoral. Pediu equilíbrio e moderação aos colegas. Também falou que os debates devem ser pautados em ideias. É nossa obrigação não permitir, por exemplo, que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo se transforme em palanque eleitoral, em praça de guerra de disputas pessoais, da fulanização pejorativa, da calúnia, da crítica pela crítica. Mesmo durante as campanhas eleitorais, nós continuaremos a ser um poder constituído pela sociedade, tangidos pelo balizamento do Estado de Direito, portanto sujeito aos limites das leis e da Constituição, assim como orientado pela moralidade, pela ética, pela justiça e pelo senso comum. Não deixaremos que se apequene o poder legislativo, no âmbito do qual somos apenas agentes transitórios de um poder que é permanente e só pertence à população que juramos servir. Nessa segunda, os deputados também aprovaram 2 pedidos de urgência a projetos da deputada Janete de Sá. Um deles proíbe o acúmulo de função no sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal. Com isso, os motoristas não poderão exercer a função de cobrador. Já a outra proposta determina que seja feita a adaptação na exibição de filmes para pessoas com deficiência auditiva. Com isso, deve ser colocada a legenda em português não só nos filmes estrangeiros, mas também nos nacionais. Voltamos ao estúdio. A CPI da máfia dos guinchos recebeu o secretário de Transportes para falar sobre a linha verde e as multas dos estacionamentos rotativos. O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória prestou esclarecimento à CPI da máfia dos guinchos sobre ações da pasta. O primeiro tema questionado pelos deputados foi a implementação da linha verde, programa de faixas exclusivas para ônibus, táxis e vans. Inicialmente, a medida está em vigor apenas na Avenida Dante Michelini, mas deve ser expandida para outras vias da capital. A linha verde está em processo de adaptação e ainda não há aplicação de multas, apenas advertências educativas aos motoristas.
A Linha Verde é o nosso programa de faixas exclusivas que a Prefeitura tem adotado, como outras grandes cidades do Brasil e do mundo já adotaram há algum tempo. E esse programa tem como objetivo a priorização do transporte coletivo. Então esse é o nosso objetivo ali e com o tempo queremos fazer a expansão desse corredor para que nós possamos ter um ganho de tempo de viagem para aquelas pessoas que usam o transporte coletivo, que é o transporte que leva mais pessoas na Grande Vitória, no Brasil e no mundo como um todo. De acordo com o secretário, a Prefeitura de Vitória vai criar medidas para melhorar o sistema de transporte público municipal. Estamos dialogando com o governo do estado no projeto da integração junto ao sistema Transcol, que visa a otimização das linhas, melhorias de horários, melhoria de itinerários e, além disso, também criamos uma linha específica para atender a linha verde, que é uma linha circular, que vai da Praça do Papa até Jardim Camburi e depois retorna para a Praça do Papa, para que as pessoas que trabalham na Enseada do Suá tenham a opção, veja bem, ninguém é obrigado, mas tem a opção de substituir o seu transporte individual, o veículo, pelo transporte coletivo. A relatora da CPI avaliou o programa Linha Verde. Muitas denúncias, inclusive abaixo-assinado, com relação à linha verde, por que só ali na Dante Michelini? A Prefeitura apresentou aqui um trabalho que ela está fazendo, que vai ter inicialmente de 30, 60, 90 dias, não apenas ali, mas todos os locais que ela adotar, um trabalho educativo, experimental. E nossa preocupação é que, associado a isso, tem que ter políticas públicas no sentido de melhorar o transporte coletivo, porque senão não vai valer de nada. Para nós, o nosso entendimento é que hoje a população tem razão em estar questionando por que não vê essas mudanças. O sistema de estacionamento rotativo de Vitória foi outro tema abordado na reunião. Em janeiro e fevereiro deste ano, 1.463 motoristas foram multados por estacionarem em vagas do rotativo sem efetuarem o pagamento. Os deputados questionaram se houve excesso por parte da Guarda Municipal na aplicação de multas. A reportagem que fala que o rotativo lidera o ranking de multas, na verdade ela se refere exclusivamente aos meses de janeiro e fevereiro. Ao longo do ano de 2017, o rotativo não lidera o ranking, então nós vamos enviar essas informações para a CPI para que a deputada Janete possa conhecê-las e, obviamente, a Guarda tem a obrigação de fiscalizar o rotativo, assim como fiscaliza todo o trânsito da cidade e outras infrações também. A CPI solicitou dados a respeito das multas por infrações de trânsito aplicadas em Vitória. Nós pedimos ao secretário que nos apresentasse o volume de multas e os valores captados, tanto de trânsito, como no caso de celular, de avanço de sinal e tantas outras, trafegar pela via incorreta, como também a do estacionamento rotativo, para a gente fazer essa análise do porquê se privilegiar as multas no estacionamento rotativo. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e já volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta e traz o trabalho das comissões. O Colegiado de Infraestrutura recebeu diretores da EDP, operadora de energia que atua no estado, e questionou a ampliação da rede no interior e também os valores cobrados nas contas de luz. Energia foi o tema de debate na Comissão de Infraestrutura. O colegiado recebeu diretores da EDP, operadora de energia que atua em 70 dos 78 municípios capixabas. Os dados apontam no estado mais de 1,5 milhão de clientes e 62 mil quilômetros de rede, que deve ser ampliada em 2018. Temos várias obras espalhadas pelo estado, começando por Ecoporanga, Santa Maria de Atibá, Castelo, toda a região de Linhares, região aqui de Viana, Cariacica e depois as duas interligações aos pontos de conexão da rede básica, os famosos linhões, que vão garantir 2 pontos adicionais de suprimento a todo o estado e que nos vão dar grandes blocos de energia suficientes para alimentar as indústrias e as casas do nosso estado. Os deputados fizeram questionamentos sobre os serviços prestados. Em destaque, a cobrança de melhorias e ampliação da rede no interior do estado. Do lado da energia rural,
é um trabalho que temos que fazer, não podemos fazer sozinhos, tem que ser juntamente com a Secretaria de Agricultura e com a Federação dos Agricultores para conseguirmos criar um programa que seja bom para todos, em que consigamos de facto levar mais energia de maior qualidade aos produtores rurais, que é uma necessidade que eles têm, não é? E também depois acaba por ter impacto em aumento de renda e aumento da produtividade das plantações deles. Então aí vamos trabalhar claramente nos próximos meses para termos um programa mais forte e robusto. O deputado Enivaldo dos Anjos cobrou da empresa maior devolução na área social. No ano passado, nos nossos 11 projetos sociais, foram beneficiadas mais de 10 mil pessoas, né, num investimento de 1,5 milhão, né, em diversas iniciativas, que vão desde banco comunitário, treinamento de empreendedorismo em alguns bairros desfavorecidos, ao EDP nas escolas, que tem um programa ao longo do ano de eficiência energética e de incentivo, não é, à melhor utilização de energia nas escolas, e portanto que abraçam e que tocam mais de 10 mil pessoas no caso do ano passado, né? Pesada no bolso dos consumidores, a conta de energia também foi questionada. De acordo com dados da EDP, de uma conta de R$ 100, apenas R$ 18,30 ficam com a empresa. O restante é o custo dos serviços e a carga tributária, que representa mais de 30% do valor. Ao final da agenda, o presidente do colegiado fez um balanço do debate e anunciou uma visita técnica à empresa. Para conhecer em loco, lá no setor de engenharia, os investimentos, como é que é feito todo o processo deles, conhecer, ou seja, fazer de fato essa interação, porque nós temos um papel constitucional, que é de fiscalizar, principalmente, e debater e fomentar esses debates aqui numa empresa que é concessionária de distribuição de energia. Sessão solene homenageia o trabalho dos metodistas no estado. O Dia do Metodismo Capixaba, celebrado em 10 de março, foi comemorado durante sessão solene realizado pela Assembleia Legislativa. Houve a entrega da comenda João Ferreira de Almeida a evangélicos que se destacam no trabalho realizado pelos metodistas no estado. João Ferreira foi missionário que no século XVII traduziu trechos da Bíblia para a língua portuguesa. E a importância da tradução da Bíblia é que as pessoas passaram a ler a palavra de Deus na sua língua natal. Isso é muito importante para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem a palavra de Deus na língua materna, né? O metodismo está completando esse ano 113 anos de existência aqui no solo espírito-santense. Na verdade, no Brasil já são 150 anos e a Igreja Metodista ela é muito focada na Bíblia, no trabalho social que tem desenvolvido aqui no estado já há esses 113 anos. O proponente da solene, deputado Ismael Almeida, destacou a importância dos metodistas no Espírito Santo. As igrejas metodistas têm vários projetos sociais, projetos na área de educação, né? A Igreja Metodista tem trabalhos de restauração de vida, projeto de recuperação de drogados, viciados. Então é um trabalho excelente que ela faz aqui no nosso estado, né? Principalmente o trabalho de estar levando pessoa ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento de Cristo Jesus. Metodistas da Grande Vitória e do interior do estado prestigiaram o evento. Durante a solene, houve a apresentação da equipe de louvor da Igreja Metodista Central de Vitória. Fez separação das águas e a terra seca. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações você confere no site da casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.